Se a gente vive a era mais idiota da história, não dá para fazer essa afirmação. Apesar de que às vezes a gente tem a sensação que sim, enquanto as horas passam e os dias passam. Mas não dá para fazer, porque não dá para fazer qual é a era mais melancólica, sabe? Essas coisas, não dá para fazer isso do ponto de vista histórico. Não existe esse tipo de comparação, né? Se eu fosse correto epistemologicamente, esse tipo de afirmação é completamente absurda, porque não há parâmetros de comparação, porque não há fontes. E a história trabalha com fontes, né? Que você estuda, identifica e tal. Então não dá para dizer. Eu entendo a sensação, inclusive do ponto de vista de juízos do senso comum, como se fala em filosofia, ou seja, sem levar em conta o ferramental epistemológico, como eu estou fazendo aqui até agora, para dizer que não dá para dizer que hoje é a era mais idiota da história, quando eu estou do lado de fora disso, eu tenho a impressão que é, às vezes, né? E eu, inclusive, chego a dizer, olha, o século XXI é muito ridículo. Outra coisa é dizer que o século XXI é mais ridículo do que foi o século I da era cristã, por exemplo, quando viveu Sêneca, né? Estoico, romano. Por quê? Porque quando você lê Sêneca, às vezes você tem a impressão que ele está dizendo que a época dele também era bem ridícula. Quando ele comenta, por exemplo, pessoas que ficavam obcecadas com a forma que o javali era servido no jantar, ou se os escravos e escravas estavam bonitinhos, asseados e bem vestidos para servir o jantar, ou a precisão com a qual escravos infelizes limpavam o escarro dos convidados no chão, ou quando, ainda Sêneca, falava o quão ele achava inútil pessoas discutirem quantos remadores Ulisses tinha na sua volta a Ítaca, ou se Homero era um, duas ou três pessoas. Podia ser uma discussão hoje acadêmica, né? Portanto, o Sêneca, em alguma medida, achava o século I, Roma no seu apogeu, né? Ridícula. Achava muitos comportamentos, digamos assim, da elite romana a qual ele fazia parte. Ele chegou a ser senador em Roma, conselheiro do Nero, por exemplo, né? Uma espécie assim, de preceptor, né? Viveu também na corte de Calígula, dois imperadores que deixaram a desejar, digamos assim. Então não dá para dizer, entendeu? Aí você tem uma fonte que aparece um filósofo descrevendo comportamentos que ele considerava ridículo. Ele fala de pessoas que eram tão preguiçosas, tão mal acostumadas, que quando eram levadas à privada, que a gente sabe que muitas cidades antigas eram públicas, né? As pessoas iam ao banheiro uma do lado das outras, né? Quando eram levados à privada, pública ou privada, como seja, a pessoa de repente falava assim, eu ainda estou sentado para o escravo, né? Porque não tinha nem noção se estava sentado. E ele fala isso achando extremamente ridículo. Agora, se eu for comparar o meu período de vida específico, a idade adulta, já com iniciando e passando pela formação em filosofia, intelectual público e tal, professor, tá? Se eu for levar em conta esse curtíssimo período de tempo em comparação à história da humanidade, para não falar da pré-história, né? Curtíssimo, piscar de olhos ou menos que isso, eu diria que eu tenho a impressão que os últimos anos são mais ridículos do que eram os anos 90, por exemplo, ou de que eram os anos 80, ou mesmo da primeira década do século XXI. Eu tenho a impressão que hoje é mais ridículo.
É claro que isso é uma apreciação muito mais do ponto de vista da sensibilidade do que uma apreciação histórica e epistemologicamente fundamentada, mas eu tenho a impressão que hoje, por exemplo, o mundo é infinitamente mais ruidoso, você ouve muito mais merda em tudo quanto é lugar, um monte de pessoas absolutamente sem nenhuma noção emitem opiniões sobre coisas que elas não têm a mínima ideia. Você vê, por exemplo, pessoas que escrevem X ou falam X e comentários acusando a pessoa de ter falado menos X, e essa pessoa completamente estúpida, sem nenhuma noção do que ela ouviu ou do que ela leu, e ela está lá se manifestando, né? A política hoje parece muito mais miserável, né, do que era. Ela nunca foi grande coisa, mas talvez como hoje você tem mais gente que aflui para a política de todos os campos, então a política parece cada vez mais um circo, apesar de que em Roma já se achava a política um circo e no século XVII francês também, né? Então eu diria que não dá para dizer que a gente vive na era mais idiota da história, de forma nenhuma, não tem fundamento essa afirmação historicamente, mas eu, dentro da minha história de vida adulta e profissional, eu tenho a impressão que hoje é muito mais ridículo haver o tanto que, por exemplo, jornais, principalmente em versão online, dão atenção a papo de comida, dão atenção a quem transou com quem, dão atenção em quem separou de quem, dão atenção em quem falou que alguém bateu em quem, né? E isso antes era relegado a revistas ridículas, periféricas, de que não serviam para nada, e todo mundo não sabia que não servia para nada. Isso está dentro de grandes marcas de mídia hoje em dia. Por quê? Porque você tem que servir cada vez mais ao povo, e o povo sempre tem uma vocação ridícula.